Bom, pessoal, é o seguinte. Amanhã o Fluminense enfrenta o Bahia na Fonte Nova. E tem que buscar um resultado positivo. Afinal de contas, ele estreou em casa perdendo 2 pontos pro Red Bull Bragantino. Curiosamente, na melhor partida do ano do Fluminense. Eu diria que há muito tempo que eu não vejo o primeiro tempo tão bom. Primeiro tempo, principalmente. Muito, muito, muito bom mesmo. Evoluiu bastante, só que falta acertar a parte defensiva. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para você a provável escalação e o time que o Fluminense treinou hoje, mãe. O time que o Fernando Diniz treinou na manhã desta segunda-feira. Existem algumas dúvidas, tá? Mas algumas mudanças importantíssimas. E você vai ficar sabendo tudo aqui nesse vídeo, tá? Se estiver chegando agora pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Seja todo mundo muito bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe teu like, compartilha para geral aí, que você vai ajudar bastante, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Esse aqui foi o time que o Fluminense treinou na manhã dessa segunda-feira, uma provável escalação, tá? 2 jogadores nem em campo pisaram, eu digo, não treinaram com o time, não participaram do treino tático preparativo para o confronto contra o Bahia amanhã. Foram eles, Felipe Melo e Marcelo, tá? Esses aí são ausências praticamente garantidas, vamos ver quando sair a lista dos relacionados, jogadores que vão viajar. Eles podem não ter treinado hoje para serem poupados e viajarem e jogarem até, quem sabe, mas eu acho difícil. Acho que provável o time que vai a campo é o que treinou hoje. E o Marcelo e o Felipe Melo não treinaram, tá? Então eles podem até viajar para compor o banco de reservas ou nem viajar. Isso aí a gente só vai saber quando sair a lista dos relacionados. Mas quem treinou na zaga hoje foi o Manuel e o Diogo Barbosa na esquerda, tá? O Diniz fez alguns outros testes. Ele testou ao lado do Manuel o Martinelli, sendo mantido por mais um jogo na zaga, e também o Antônio Carlos, tá? No treinamento de hoje de manhã, as informações que eu consegui obter é que ora o Martinelli, ora o Antônio Carlos faziam dupla de zaga com o Manuel. Então eu não sei qual é a intenção do Diniz, se ele testou as duas opções para saber quem ele vai começar jogando, ou se ele botou o Antônio Carlos ali ao lado do Manuel com uma eventual substituição no segundo tempo. Uma eventual necessidade de jogo, tá? A formação do meio-campo vai depender se o Martinelli, perdão. O Manuel é titular, tá? Se o Martinelli vai começar na zaga ou não. Se ele começar na zaga, o Lima é o titular e vai ser o mesmo meio-campo dos últimos jogos. André, Ganso e Lima. Se o Antônio Carlos começar como titular, há uma possibilidade do Martinelli ganhar a vaga do Lima. Mesmo com os 2 gols marcados pelo Lima, o Martinelli é o titular da segunda volância e jogaria o Martinelli, tá? No comando do ataque, pessoal, o Germancano foi a campo, ao contrário do Felipe Melo e do Marcelo, mas quem treinou de titular foi o John Kennedy. Foi o John Kennedy, tá? Então eu não sei o que se passa na cabeça do Diniz, se ele vai realmente começar o jogo com o John Kennedy para poupar o Cano. Você pode reparar que os mais experientes são que teoricamente não vão jogar, né? Marcelo, Felipe Melo e no caso do Cano, que ainda não voltou a ser aquele Germancano que a gente conhece. Apesar do gol marcado contra o Colo-Colo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, cara, infelizmente, eu sou muito fã do Cano, adoro ele, mas ele mais atrapalhou do que ajudou. Eu não tô pedindo a barração do Cano, tá? Muito pelo contrário. A informação que eu tô passando para vocês é que quem treinou de titular hoje no comando do ataque foi o John Kennedy. Mas o Cano, ao contrário do Felipe Melo e do Marcelo, foi a campo. Então vamos saber amanhã o que vai acontecer. Se o Cano vai ficar no banco, se o John Kennedy vai começar como titular, se o John Kennedy vai ser titular e o Cano não vai nem viajar. Repito, essas informações complementares a gente só vai saber quando sair a lista dos jogadores relacionados aí para a partida, ou se algum outro canal, alguma grande mídia, divulgar aí os jogadores que vão embarcar para Salvador ainda nesta segunda-feira. Tá bom? Então a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Bahia é Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel de volta ao time, recuperado de lesão. Isso é uma notícia importante. Temos aí um bom zagueiro, que ele é bom na bola aérea, tem um ótimo posicionamento, é zagueiro. É importante ter um zagueiro no time, né? E aí ele pode formar a dupla de zaga ali com o Martinelli ou o Antônio Carlos. Ah, André, o Antônio Carlos é muito ruim. É, cara, mas aí não é culpa do Diniz, né? É culpa de quem contratou ele. A gente tem cobrado aqui para que o Diniz escale zagueiros na zaga. Então, se ele optar por uma dupla Antônio Carlos e Manuel, ele vai estar fazendo aquilo que a grande parte da torcida tem pedido. Não porque a torcida tem pedido, porque ele acha que é o melhor.
que é botar 2 zagueiros da posição, para melhorar a bola aérea, posicionamento e tudo mais, tá? Então, tá nessa dúvida, Martinelli ou Antônio Carlos. Na esquerda, Diogo Barbosa foi o que treinou na manhã dessa segunda-feira. Então, provavelmente será titular. No meio-campo, André Ganso e Lima ou Martinelli, dependendo se ele vai começar na zaga ou não. E no ataque, Marquinhos, tem sido o destaque do Fluminense aí nos últimos jogos, Arias, Germancano ou John Kennedy. Repito, John Kennedy foi titular no treinamento da manhã desta segunda-feira, mas aí não tem como saber, né? Se o Cano foi poupado, se sentiu alguma coisa, só estava descansando, mas vai ser titular amanhã. Então existe a possibilidade do John Kennedy começar o jogo amanhã como titular, tá bom? Essas são as informações do treinamento de hoje, essa provável escalação do Fluminense aí com algumas mudanças. Quando você tira o Felipe Melo e o Marcelo, e entra ali, né, o Manuel pela direita e o Martinelli ou o Antônio Carlos pela esquerda, com o Diogo Barbosa, você dá uma rejuvenescida boa na equipe do Fluminense, né? Muita gente reclama aí da idade, eu também tenho ficado muito preocupado com isso, com a intensidade, apesar que aquele primeiro tempo magnífico que nós fizemos contra o Red Bull Bragantino, tava Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Cano, todo mundo ali, né? Quando falou que não dá para jogar em alta intensidade com os mais velhos em campo todos juntos, aconteceu isso contra o Red Bull Bragantino. Então é importante pontuar isso, tá? Dá a impressão que todo mundo junto, o Fluminense não é intenso. A gente foi muito intenso contra o Bragantino e estavam os 4 juntos. Os 4 experientes juntos. Mas é claro que o Marcelo, na parte defensiva, ele deixa muito espaço ali pela esquerda. Já o Diogo Barbosa vai conseguir recompor. A gente perde muito na genialidade do Marcelo. Aquela jogada diferente, que ele pode, com uma finalização. O Marcelo, ele tá pegando bolas de primeira ali, cara, e já ele vai marcar um golaço. Contra o Red Bull Bragantino, explodiu no travessão. Já o Marcelo vai fazer um golaço pegando de primeira um cruzamento. Para mim, isso é jogada ensaiada, tá? Então, assim, é óbvio que a gente perde muita qualidade com a saída do Marcelo, mas você ganha juventude e intensidade com o Diogo Barbosa, que também não é um lateral esquerdo ruim. Tem a sua qualidade também. Eu acho que essas mudanças podem ser importantes. O Fluminense precisa vencer o Red Bull Bragantino, ó. Precisava vencer o Bragantino também. Mas precisa vencer o Bahia, tá? No sábado tem um clássico contra o Vasco. O Vasco estreou muito bem contra o Grêmio. Eu cheguei a falar no início da live aqui ontem que o Vasco foi beneficiado, que o Grêmio foi roubado e tal. Teve um pênalti escandaloso pro Vasco também, né? Uma bicuda no tornozelo do jogador do Vasco dentro da área, e o juiz também não marcou nada. Então teve um pênalti para cada lado. Quem ia converter qual, eu não sei. O juiz deveria ter marcado os dois. Então, assim, eu retiro o que eu disse ontem no início da live. O Vasco não foi beneficiado. O juiz deixou de marcar um pênalti para cada lado. E o Vasco fez uma grande partida contra o Grêmio. A gente não vence clássicos há 13 jogos. Então, assim, já pensou? As 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro sem vitória? Seria muito ruim. Então, tem que ganhar do Bahia amanhã. Bahia é um bom time, jogando lá na Fonte Nova é perigoso. A torcida pressiona bastante. Você está pressionando bastante o time do Bahia também, que perdeu o Campeonato Baiano, estreou com derrota para o Internacional. Vai ser um jogo muito duro, cara. Muito duro. E eu acho que essas mudanças aí podem surtir efeito. A volta do Manuel me dá um alívio, apesar da saída do Felipe Melo. Mas pelo menos a gente perde um zagueiro que joga meio tempo e ganha um zagueiro que pode atuar a partida inteira. Não deixa de ser um ganho. Se o Antônio Carlos jogar, são uma zaga composta por 2 zagueiros. A gente já não vê isso, ó, há muito tempo no Fluminense, né? Então vamos aguardar. Se eu tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês. Mas foi isso que eu consegui apurar na final da manhã, início da tarde dessa segunda-feira, e trago aqui para vocês, tá? Agora, tô encerrando esse vídeo às 13 horas e 57 minutos, só para você ficar ciente aí, dependente do horário que você assistir. Tô terminando de gravar esse vídeo aqui a 1h57 da tarde. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado aquele likezão aí, ó, dá uma dedada aí no like, tá legal? E se inscreva no canal, beleza? Fique com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores. E vambora, Diniz! Vitória, Fluminense! Vamos que vamos! Vamos que vamos!